Então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live exclusiva para você que já é membro do Escolha. Ficamos muito felizes hoje de falar um pouquinho mais sobre a especialidade de clínica médica, um bate-papo super especial. Para quem não me conhece, eu sou o Fábio, sou um dos fundadores do Escolha e do Medicina. E, como sempre, nos nossos encontros semanais, contamos aqui com a participação da doutora Tairine, que é residente em cirurgia plástica e está sempre aqui fazendo parte do Medicina e das nossas lives exclusivas. Thay, boa noite, tudo bem? Boa noite, Fábio. Boa noite, doutora Ana. É um prazer receber você aqui. Hoje o assunto é clínica médica, que acho que é o interesse de muita gente aqui do Med Escolha, porque é a porta de entrada de muitas especialidades. O chat está aberto, pessoal, então podem mandar as perguntas, tá? A doutora Ana também ela é residente em terapia intensiva atualmente, né, doutora? E também poder compartilhar com a gente um pouco mais sobre os períodos da residência, como foi essa entrada no R+, dela, e como que era a rotina da residência dela e a rotina depois de formada, e os bastidores dessa especialidade. Sem delongas, quero agradecer, então, a presença da doutora Ana, tá? Obrigada por ter aceitado esse convite. É muito legal que você esteja aqui podendo falar um pouco sobre o que você, a sua área, o que você gosta, a sua rotina com a gente. Tem muita acadêmica de medicina aqui que está louco para saber como que funciona a clínica médica, que é uma área tão procurada. E para a gente iniciar, eu queria pedir para a doutora Ana contar um pouquinho sobre quem é ela, se apresentar aqui para a gente, tá? E também queria saber por que que a clínica médica foi a sua primeira opção de especialidade, por que que você escolheu fazer a clínica médica, se puder contar para a gente. Justo. Gente, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Espero que eu possa ajudar um pouquinho aí a desvendar um pouco o que é a clínica médica e talvez desvendar também responder algumas angústias que eram minhas angústias e talvez sejam inseguranças do pessoal que está aqui também, né? Sobre a clínica médica ser uma especialidade generalista. Será que ela é só ponte para outras subespecialidades ou dá para fazer a clínica médica só olhando pela clínica médica em si, né? Que é uma insegurança que a gente acaba tendo. Eu sou Ana, sou formada lá na Federal de Santa Catarina. Vim para São Paulo para fazer minha residência de clínica médica, então fiz aqui na USP São Paulo, de 2019 a 2020. Parei um ano, nesse um ano eu fiquei trabalhando na Medway, tanto com um cargo de gestão, quanto com professora de clínica médica e exercendo também a clínica médica, né, em si, e resolvi prestar prova de novo para terapia intensiva, aí me submetendo a uma nova prova de acesso direto. Em terapia intensiva antes era um pré-requisito, então tinha que ter uma especialidade antes, seja anestésio, cirurgia, clínica, mas deixou de ser, então tive que fazer prova de acesso direto de novo. A minha escolha para a clínica médica em si, ela não foi nem um pouco romantizada, assim. Foi uma decisão muito racional. Eu acho que a clínica, de maneira geral, acaba sendo muito racional, mas muita gente acaba optando por fazer clínica médica quando já sabe qual subespecialidade vai fazer, né? Então, nossa, eu penso em fazer hemato e aí tem que ter a clínica médica no meio do caminho. Eu que penso em fazer cardio, tem que ter a clínica médica no meio do caminho, e assim sucessivamente. Não era o meu caso, assim, eu sempre gostei muito da clínica médica, eu gostava do raciocínio clínico por trás do diagnóstico dos pacientes, eu gostava muito de poder versar sobre todos os ambientes, assim, então de fazer alguns procedimentos, de ter a parte de investigação diagnóstica, mas ao mesmo tempo conseguir estar no pronto-socorro, no ambulatório, no ambiente de terapia intensiva. Eu pensava já em fazer terapia intensiva, mas eu tinha muita insegurança em relação às subs dentro da terapia intensiva. Eu não me vislumbrava muito numa subespecialidade. Então, a clínica médica era um caminho seguro e, ao mesmo tempo, eu tinha certeza que em nenhum momento seria um desperdício de tempo, né? Então, ao longo da minha jornada, assim, eu cruzei com muita gente que acabou indo depois para infecto, para neuro, para dermato, que são outras especialidades de acesso direto que teoricamente dispensavam a clínica médica, mas todas elas têm como unanimidade assim serem muito gratas pela formação que a clínica médica deu, assim. Eu ouso dizer que a depender de onde a gente faz subespecialidade ou faz especialidade, mesmo todo mundo deveria passar um pouquinho pela clínica médica, assim, porque é um ambiente onde a gente aprende a não ter mais medo de prescrever dipirona, a entender como selecionar um paciente grave, que às vezes em outras especialidades isso acaba sendo muito jogado, né? Então, o processo de decisão por fazer clínica médica
foi muito no aspecto do eu gosto da medicina generalista mesmo, eu não me vislumbro seguindo especificamente uma área nesse momento, olhando para uma subespecialidade específica, e ao mesmo tempo ter uma ampla gama de atuação que eu poderia escolher depois, assim. Eu gostava muito de paciente crítico, por isso que eu pensava um pouco em terapia intensiva, cheguei a considerar emergência, mas eu acho que entra a racionalidade da decisão também. Eu era de Santa Catarina, eu queria voltar para Santa Catarina, e em Santa Catarina eu não tinha a oportunidade, eu não me via voltando como emergencista, por exemplo, né, que era as opções de acesso direto, ou até fazer terapia intensiva direto, que já existia algumas residências no país, como a Unicamp, na época, que já era acesso direto. Eu não tinha segurança na tomada dessa decisão, e eu acho que eu cresci muito profissionalmente com a residência de clínica médica mesmo. Muito legal. Doutora, e falando um pouquinho sobre, você comentou ali batendo sobre a subespecialidade e tudo mais. Como que foi para você, o que que fez assim você querer a medicina intensiva e como que foi para você esse período entre terminar o clínica médica, trabalhar um ano ali que você comentou para entrar Uhum. novamente numa residência, né? Boa. Então, as duas coisas, para mim, estiveram muito entrelaçadas, assim. Então, desde a faculdade, mais ou menos no quarto ano, quando eu passei na disciplina de terapia intensiva, que não é uma disciplina que nós somos muito expostos na maioria das faculdades, assim, mas a minha faculdade tinha uma matéria específica disso, eu já me encantei muito pela especialidade. Mas eu acho que no primeiro momento era algo meio paixão adolescente, assim, do ver o paciente grave, se sentir médico, nossa, eu estou fazendo um procedimento, eu estou lidando com uma parada cardíaca, que é um pouquinho do que todo mundo almeja quando entra na faculdade, né? E aí no internato eu fiz alguns eletivos em ambientes de terapia intensiva, a minha própria graduação já tinha algumas semanas assim em UTI, então eu me considero sortuda por conta disso, já que a maioria não tem esse tipo de exposição, mas eu tinha muitas inseguranças em relação à terapia intensiva. Então, a primeira coisa que me vinha na cabeça, eu acho que deve ser uma insegurança de muitos aqui, é qualidade de vida. Até na residência de clínica médica, eu conversei com uma pessoa que hoje é meu chefe na terapia intensiva, alguém que eu admiro muito, e eu comentei com ele exatamente isso, assim, nossa, professor, mas eu tenho, assim, insegurança, eu penso muito, tenho muito receio em relação à terapia intensiva por conta de qualidade de vida. E a primeira resposta que ele me deu foi qualidade de vida relativa. E não me falou mais nada em relação a isso, assim. Depois ele veio e conversou mais a respeito disso. Ele falou: Olha, Ana, para mim era muito frustrante ter que acordar todos os dias de manhã para ir para o ambulatório, por exemplo. Então, Uhum. nossa, realmente é muito bom eu poder fechar minha agenda quando eu bem entendo, ter final de semana quando eu bem entendo, mas o meu dia a dia seria muito maçante. E aí foi quando eu comecei a refletir as coisas que eu gostava, assim. E até no processo, que foi uma decisão muito difícil, quando a terapia intensiva virou acesso direto, e eu não ia mais prestar uma segunda prova de R+, só com conhecimento em clínica. Agora eu ia voltar a prestar com conteúdo de GO, cirurgia, pediatria, tudo. Uhum. Muitos, muitas pessoas do meu convívio, assim, desistiram de terapia intensiva e foram para outras subespecialidades com atuação em terapia intensiva, como cardio, nefro, pneumo. Só que para mim eu já tinha, até pelo ano que eu parei, eu já tinha muito claro na minha cabeça que eu quero estar no ambiente de UTI. Não me faz sentido fazer outra especialidade para estar no ambiente de terapia intensiva, né? Então eu Uhum. sempre gostei muito da UTI, pensava muito em UTI, mas tinha muita insegurança, especialmente essa com qualidade de vida, e eu não conhecia a especialidade racionalmente, assim, sendo que tinha muitas coisas que condiziam muito com o meu perfil profissional. Então eu gosto muito de lidar com paciente crítico, eu gosto muito de comunicação, seja comunicação de más notícias, comunicação com equipe, com família, assim, e com o próprio paciente, né? Eu gosto Uhum. muito de equipe multiprofissional, então uma das coisas que mais me atormentava no consultório assim, era tomar decisões sozinha. Então, desde poder contar com outras especialidades, a contar com outras equipes não médicas também, equipe de enfermagem, fisioterapia e tudo mais. Esse ambiente dinâmico, para mim, era muito bom.
Fora a parte de poder fazer procedimento, de ser sempre uma caixinha de surpresas, de lidar com todas as áreas da medicina. Então, eu gostava de cirurgia, por exemplo, mas eu gostava muito do paciente agudo da cirurgia. Eu gostava de GO, mas gostava muito do paciente agudo da GO. E na terapia intensiva eu podia continuar em todas essas vertentes dentro do cuidado crítico com o doente, né? Ao mesmo tempo, eu percebi algo que eu não tinha essa visão antes no meu internato sobre a qualidade de vida, que é eu consigo flexibilizar o meu horário. Então, eu posso trabalhar numa escala de plantões que eu fico uma semana no meio do ano sem dar nenhum plantão, por exemplo, e vou viajar para onde eu quiser. Ao mesmo tempo, eu posso trabalhar como diarista, rotineira e ter uma manhã toda ocupada e ter a minha tarde toda livre, né? Uma outra coisa que para o meu perfil profissional também era importante, eu acho que é algo que a gente não leva muito em consideração no processo de decisão, mas tem que começar a pesar, é a parte financeira. Então, hoje eu tenho um Instagram profissional por conta da Medway, né, que é voltado para o ensino, mas eu não me via trabalhando com marketing digital, assim, a gente sabe que hoje para consultório isso é muito importante. E eu também não me via conseguindo colocar um preço no meu trabalho, então um preço no meu atendimento. Eu teria que ter muito trabalho envolvendo isso, que é algo super importante, e, enfim, medicina não é sacerdócio, né? Medicina é profissão. Então é algo super, super importante de ser pesado, mas para o meu jeito de ser era algo que me trazia muito, muito problema, assim. E hoje não, hoje eu vendo a minha hora de trabalho, né? Então, a minha formação é muito mais para conseguir trabalhar num ambiente selecionado do que qualquer outra coisa. E aí, o processo de parada foi muito porque quem teve experiência, quem teve a oportunidade de passar em UTIs e tudo mais, sabe que a UTI de um centro acadêmico é muito diferente de um UTI de um hospital particular sem residência, sem internato, por exemplo, ou mesmo público sem outros acadêmicos, né? Porque é muito mais objetivo. Eu queria ver se para mim isso também faria sentido, se não era só esse academicismo que me encantava. Então, nesse um ano parada entre a residência de clínica médica e a residência de terapia intensiva, eu acabei focando mais, trabalhando mais em ambiente de UTI mesmo. Então, foi um viés meu, mas muitas portas se abriram, assim, que eram portas que eu não imaginava que poderiam abrir para a clínica médica, que é um foco da discussão também, né? Então, a verdade é que abriram para mim aqui em São Paulo e eu tive outros amigos que, enfim, fizeram residência em outros lugares do país e que essas portas de clínico também se abriram para eles. Então, desde ser rotineiro ou ser plantonista de uma enfermaria, por exemplo, até abrir um consultório de clínica médica mesmo e ser um consultório bastante movimentado, que era uma impressão que eu não tinha. A clínica médica na USP sempre defendeu muito a essência da medicina interna, não como ponte para outra coisa, mas pela medicina interna em si, e eu não acreditava muito nessa visão até me formar e ver que sim, existe esse espaço, e mais do que isso, né? A gente melhora muito a nossa oportunidade de trabalho. Porque muita gente pensa, nossa, mas eu consigo dar plantão de pronto-socorro recém-formado. Ah, mas eu consigo dar plantão em enfermaria recém-formado, de fato. Só que são lugares com menores remuneração, pior qualidade de trabalho, menor estrutura hospitalar, tudo isso melhora muito com uma formação qualificada, né? Sem contar a nossa capacidade técnica mesmo e segurança para fazer tudo isso. Legal. E doutora, você comentou ali que a parte da qualidade de vida foi algo bem determinante para você na sua escolha. Conta pra gente um pouquinho como que foi a sua residência em clínica médica, se Boa. você conseguiu equilibrar isso da qualidade de vida, se foi algo que existiu, e também como que está sendo hoje a residência em medicina intensiva, né? Boa. Então, a minha residência em clínica médica, ela tem o viés de ser respeitar muito bem a carga horária, mas essa é uma tradição nas residências de clínica. Tenho certeza que a Tailine não teve, talvez, uma experiência tão boa assim na residência de cirurgia geral, que é muito mais difícil, assim, mas na clínica médica a tendência é que, óbvio, vai ter um estágio mais puxado que outro, especialmente estágios de pronto-socorro, mas a grande maioria é
mais tranquilo, assim, dá para continuar mantendo a rotina de atividade física, uma rotina de estudo, né? A minha residência tinha um planejamento acadêmico muito bom. E essa é uma realidade muito parecida com outras residências aqui de São Paulo. Foge um pouco a regra em outros estados, especialmente pequenos serviços que dependem única e exclusivamente daquele residente. Então, por lei, por exemplo, nacional, a gente tem direito a 6 horas de pós-plantão. Depois de um plantão noturno, a residência é obrigada a me dispensar por pelo menos 6 horas. A minha residência permitia, na maioria dos estágios, sim, uma dispensa o outro dia inteiro. Mas tem residência no país que não consegue viver desse jeito, que precisa que você passe a rotina na enfermaria, por exemplo, e depois você vai para casa, né? Uhum. Então, eu tive um viés de ter uma residência de maior qualidade por estar num centro grande, onde tem muitos residentes, onde o trabalho consegue ser dividido. Eu acho, inclusive, que a residência poderia ser um pouco mais puxada em alguns quesitos, especialmente em áreas de pronto-socorro e tudo mais, que ainda assim seria bastante confortável para conciliar com qualidade de vida e tudo mais. Já a residência de terapia intensiva também costuma respeitar isso, mas eu tenho um padrão de estágio muito mais é, igual, na verdade, porque na residência de clínica médica tinha estágio que eu estava em ambulatório, só de manhã, tinha estágio que eu estava em enfermaria e a gente rodiziava e tinha tarde livre, por exemplo. Na terapia intensiva não é bem assim. Então a rotina é segunda a sexta, das 7 às 7, salvo algumas exceções que a gente consegue sair às 5, e aí tem o restante, os outros plantões para cobrir, né? Ainda assim, também é uma residência que respeita muito a carga horária, e pelo que eu sei de outros serviços aqui em São Paulo e serviços de outras instituições por fora do país, também existe muito esse respeito de carga horária e uma preocupação muito grande com a parte acadêmica em si, a parte de ensino, que eu acho que é fundamental, na verdade, porque é o momento onde a gente tem uma subida mais íngreme, assim, em termos de conhecimento, né? Obviamente a gente não vai saber tudo, nem perto disso, mas é onde a gente minimamente vai aprender a procurar as coisas com segurança, né? Sim. E, doutora, durante a residência ali, como que era esse teu contato com as outras especialidades? Porque, assim, Uhum, a gente sabe que a clínica, muitas vezes, ela é realmente uma ponte para outras especialidades, né? Mas como que uhum. era o contato com isso? Você conseguia ter essa visão geral? Oh, sim. A gente acaba interagindo muito com as outras especialidades, especialmente especialidades cirúrgicas, mas também especialidades clínicas, assim. Então, é muito, tanto nos estágios de pronto-socorro, quanto nos estágios de UTI ou enfermaria, muito mais pela solicitação de interconsulta mesmo, então, avaliação mútua de um paciente por cada uma das equipes, né? Mas a gente acaba tendo contato com bastante gente no hospital, assim, acho que tanto a clínica médica quanto a cirurgia geral são duas especialidades que versam muito bem nisso, e a terapia intensiva também, assim. Inclusive, na residência de terapia intensiva agora, que ela é acesso direto, o primeiro ano, na maioria dos serviços, ele é um ano mais híbrido em áreas de clínica médica, mais voltado para a clínica no pronto-socorro, mas também algumas enfermarias, áreas de cirurgia geral, e área de anestesia. Eu acho que isso foi um grande ganho assim para a residência. É, e um dos pontos que a gente defende, porque nós somos 10 residentes de terapia intensiva e 6 já tinham clínica médica. Então, para esses 6, a residência foi adaptada ao primeiro ano. A gente praticamente não passou nos estágios da clínica. E a gente rodou em estágio de R1 mesmo, de cirurgia geral. E foi difícil, assim, porque querendo ou não, a gente está numa posição de R3 e volta a ser R1, pau mandado para fazer tudo de cirurgia geral. Mas eu acho que a principal coisa que a gente tira assim dessa experiência com as outras especialidades foi aprender a ter mais empatia. E na terapia intensiva a gente recebe muito um paciente mais manejado, um paciente que já teve múltiplas intervenções e é muito cômodo a gente ter esse julgamento sem entender o que acontece naquele ambiente, né? E na clínica médica a gente tinha muito disso, assim, muito de ficar julgando a conduta da outra especialidade. E a partir do momento que você entende que a especialidade muitas vezes está sozinha, né? Porque a gente pensa que
os outros especialistas, por exemplo, também são médicos generalistas, mas muitas vezes passa o chefe deles, por exemplo, e discute especificamente aquilo que diz respeito à subespecialidade, né? Ele não fica pensando na prescrição do paciente hipertenso diabético que está internado pela vascular. Ele vai decidir se vai operar o pé diabético ou não, né? E eu acho que o construir empatia pelas outras especialidades muda muito o nosso perfil médico, assim. É muito legal isso na tua residência que você teve esse contato, né? É, eu lembro que eu tinha muito essa briga com o pessoal da clínica médica, porque às vezes chegava um paciente, por exemplo, que eles internavam de tudo um pouco para eles, né? No hospital que eu fiz cirurgia geral, tinha subespecialidades. Então, se era um paciente que tinha uma doença renal crônica agudizada, eles internavam para a clínica médica, não internavam para nef. Eles internavam para nef aquele paciente que já era dialítico, já era mais complexo, digamos assim. Então, eles tinham de todas as especialidades, eles tinham um pouco. Aí, às vezes, chegava um paciente, por exemplo, por exemplo, se fosse dois anos pé diabético, mas a vascular falou que não ia intervir, eles falavam, não, cirurgia geral, então tem que internar. E era uma briga que eu tinha, porque eu falava, gente, vocês são clínica médica, vocês veem de tudo um pouco, mas nós, a cirurgia geral, a gente é barrigueiro, né? A gente não vê de tudo um pouco das outras áreas cirúrgicas. Eu não vou internar um queimado para cirurgia geral, eu não vou internar uma pedra na vesícula, aliás, uma pedra no rim, que era da uro para cirurgia geral. Não é assim, se for Uhum, complexo esse manejo, não é assim que funciona. Era uma briga que a gente tinha, né? E eu uhum. tinha, na época que eu fiz a cirurgia geral, eu tinha muitos colegas de turma que faziam no mesmo hospital que eu, então com eles eu tinha mais intimidade, eu falava para eles isso, né? Mas é bem isso mesmo. E quando a partir do meu R2 da cirurgia geral, eu comecei a fazer plantão em UTI. E assim, a gente acha que a gente está no pronto-socorro, a gente está ali entubando todo mundo, passando central em todo mundo, a gente acha que ali a gente está garantido, vamos fazer um plantãozinho de UTI, né? Que é o que tem no Uhum. hospital para a gente fazer. Você vai para a terapia intensiva e você vê que você não sabe nada, né? Você vê que é uma coisa muito mais complexa. O conhecimento da hemodinâmica, de ventilação mecânica, de sepse, de tudo, assim, que o pessoal da intensiva tem, é uma coisa assim que você só vê realmente como eles trabalham, como eles são assim especialistas em fisiologia, especialistas em tudo, eles têm que saber de tudo um pouco, inclusive das especialidades cirúrgicas, porque o Uhum, paciente que sai lá da cirurgia da vascular e pede uma vaga de UTI, ele tem que saber sobre cirurgia vascular, ele tem que saber se uhum, chega um paciente fez uma laparotomia e está com 3 drenos na barriga, ele tem que entender qual que é o dreno da pancreatectomia, por que que é isso, por que que... Então, é uma coisa, assim, muito complexa. Então, muito legal esse modelo de residência que passa nas outras especialidades, né? E uhum, também eu ia comentar, a doutora falou que fez clínica médica antes, né? Porque na época, para fazer intensiva, precisava, né? Tem uhum. um amigo, super amigo meu, que passou pelo mesmo processo que você. Ele fez a clínica médica, para fazer intensiva, de repente, não precisa mais. E teve que fazer prova para R1 de novo, estudar pediatria, GO. E o que ele me conta, assim, eu acho que a doutora deve ter também ter essa sensação, assim. A clínica médica dá uma bagagem, assim, que é um conhecimento que você adquire durante esses 2 anos, não existe internato no mundo que vai te dar, não existe estudo por conta que vai te dar. E, às vezes, até é uma coisa, assim, que você faz você se destacar no meio dos outros residentes que fizeram a medicina intensiva direto, né? Então, é uma bagagem, assim, que eu digo para ele fala assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito clínica médica antes de ter Uhum. feito intensiva, porque as pessoas às vezes acham que, vou fazer clínica médica para, né, ser mais médico. Isso é um conceito, assim, que depois que você está no ambiente intra-hospitalar, você vê que é totalmente errado, que é uma especialidade robusta, com muito conhecimento, com muita prática, e é uma coisa, assim, que as pessoas têm que ter essa noção, que a clínica médica não é só, estender 2 anos ali de uma rotina né, de internato, só que médico. Não, Sim. coisa assim muito. Uhum. Quando eu fazia UTI, chegava os pacientes, eu fazia UTI cirúrgica, né? Porque eu não sou boba nem nada. Quando eu chegava os pacientes cirúrgicos, beleza, tudo certo, resolvido. Chegava aquela cetoacidose diabética, aquele DPOC descompensado, tremia na base, já ligava para a intensivista da UTI, que era minha amiga, e falava, doutora, o que eu faço aqui? Então, a cirurgia geral, que é uma especialidade que era para ser uma coisa
uma porta de entrada também para outras subespecialidades e que para poder fazer terapia intensiva também é um dos pré-requisitos, você pode fazer cirurgia terapia intensiva, não dá para você a carga de conhecimento que dá a clínica médica, não dá nem para comparar, né? Uhum. E você falou da anestesia também, né? Tem gente que faz anestesia e depois faz terapia intensiva, eu não consigo falar por eles, mas é uma especialidade muito, muito rica, assim, você se confirma teu CRM se você faz clínica médica, porque é uma coisa muito, muito diferenciada, assim, para formação. É. Eu vivo sempre essa ambiguidade quando, assim, falando com alunos que perguntam: Ah, Ana, quero terapia intensiva, mas tive dúvida, assim, porque eu sempre me programei para fazer clínica médica e depois ir para UTI, o que você sugere. Eu me divido entre a razão e o coração, assim, porque eu sou muito defensora da clínica médica antes da terapia intensiva. É que não faz sentido lógico você hoje decidir racionalmente fazer 5 anos de residência ao invés de fazer 3, né? E até pensando assim, no autodidatismo e tudo mais, mas eu também sinto assim muito como algo muito diferente e o meu crescimento profissional, quem eu sou antes de residência de clínica médica e quem eu me tornei pós residência de clínica médica é extremamente oposto, assim, é muito bom, tanto em termos técnicos quanto termos práticos mesmo, é indescritível, assim. Legal. E doutora, já pegando esse gancho do pós, como que foi a tua experiência ali trabalhando realmente como uma clínica médica, sabe? Esse Uhum, um aninho que você ficou ali na função, né, que você falou antes de entrar uhum. na residência, como que foi esse período? O teu dia a dia, a tua rotina e tudo mais? Show. Então, assim, eu versei um pouco entre rotina de consultório mesmo e plantões em UTI, né? Como eu já tinha esse viés de querer estar na UTI, eu acabei trabalhando como plantonista em UTI. Isso acho que é outra coisa, assim como a doutora Terene falou, que conseguiu performar numa UTI de cirurgia, a clínica médica te dava essa segurança, essa bagagem para estar lá. E eu falo sempre, assim, né, a minha frase, que a ignorância é uma benção, porque eu sabia muito menos do que eu sei hoje, eu acho que eu era menos insegura para estar lá na UTI do que hoje, assim, por saber de tudo que todos os benefícios que eu poderia trazer para o paciente com um conhecimento um pouco maior, né? Mas foi a minha principal área de atuação, assim. De consultório, eu tinha o viés de que eu aprendi a desgostar de consultório durante a minha residência de clínica médica, então foi algo que eu fiz pouco, fazia mais atendimentos extraoficiais, assim, tanto online quanto presencial, que a gente estava no ambiente de pandemia, né? Mas muito mais a parte investigativa mesmo, casos bem menos complexos do que os que eu lidei durante a residência, assim, né? E eu acabei não trabalhando com nada em enfermaria, porque não condizia com o meu perfil, não tinha nem disponibilidade na época para trabalhar em horário comercial, com enfermaria e tudo mais. Mas acho que, assim, tenho relatos de muitos amigos, se alguém tiver dúvidas em relação a isso, de qual tipo de atendimento, qual expertise exigida nesse momento, né? Legal. E conta pra gente aqui uma curiosidade minha agora. Como que surgiu a Medway dentro da tua trajetória, da tua carreira e qual que é a sua função hoje dentro da Medway? Como que é isso também de sair um pouco da parte da especialidade, da clínica e entrar no ambiente corporativo? Justo. A Medway virou, eu sempre falo assim que a Medway virou minha vida de cabeça para baixo, na verdade, né? Porque os meus planos eram vir fazer minha residência de clínica, fazer uma subespecialidade que eu queria que fosse terapia intensiva, mas não tinha essa certeza, e voltar para minha faculdade e ser professora universitária. Eu sempre quis ser professora. E no meio do caminho, um dos três fundadores da Medway, né, o Alexandre Remor, ele é da minha faculdade e a irmã dele é minha amiga de turma, assim, uma das minhas melhores amigas da minha panela do internato e tudo mais. E eu tive contato com ele quando eu vim para São Paulo fazer as provas de residência. Então, algumas vezes eu fiquei na casa dele, inclusive, e eu passava para ele tanto, enfim, relatos da prova prática e tudo mais. E aí eu começo minha residência em março de 2019, em março eles já me chamam para trabalhar na Medway. Então eu comecei inicialmente a Medway tinha só a mentoria de estudos, era onde eu performava. Naquele mesmo ano a gente
lançou o curso prático, o CR Med, e eu ingressei como professora de clínica médica, e desde então estou com eles, assim. Hoje, como eu estou na residência, é mais difícil conciliar horários comerciais, assim, eu fico muito mais numa parte de aula de clínica mesmo, eu sou professora da área de clínica médica, mas eu tive um tempo, inclusive nesse ano que eu fiquei parada e no ano que antecedeu, em que eu exercia funções mais de gestão. Para mim foi uma dificuldade, assim, eu acho que eu me superei muito, tive muitos desafios nesse momento, mas também evolui muito em todos os aspectos, assim, tanto profissionalmente na própria empresa, na Medway, como estender todo o meu conhecimento de lá para um ambiente hospitalar, por exemplo. Então, a depender do ambiente em que a gente vive, no hospital, ambulatórios também, às vezes a gente precisa mendigar, assim, sofrer para conseguir alguma coisa de uma equipe, de outra pessoa da equipe, assim, alguém da enfermagem, alguém da físio e coisas do tipo. E na função do internato, isso é ainda mais difícil, eu carregava muito isso comigo para a residência também. Isso foi um divisor de águas no saber me portar, saber colocar a prioridade do paciente na frente, assim, eu acho que nesse aspecto também cresci muito profissionalmente. Sem contar, enfim, liderar pessoas é uma dificuldade, é um desafio, mas é super importante no longo prazo, né? Hoje eu fico mais na parte como professora mesmo e, enfim, me vislumbro para o resto da vida e me dividindo entre a área assistencial e a MED. Inclusive, o eu ter parado um ano, nesse um ano eu fiquei, assim, no horário comercial, eu trabalhava full Medway praticamente, e foi um ano em que eu me dispus a ver se o ambiente corporativo faria sentido para mim, estar só no ambiente Uhum. corporativo. A gente tem professores hoje que ficam só na empresa, né? Mas para o meu perfil isso não era condizente, assim, eu precisava Aham. realmente da assistência para fazer sentido tudo que eu estava fazendo. Até dar uma aula só fazia sentido quando eu estava vivendo aquilo, quando, enfim, eu tinha um conhecimento por trás daquele assunto de verdade. Essa autoanálise é super importante. Não adianta, é só você que vai conseguir ter essa visão do seu futuro. Uhum. E, doutora, voltando aqui um pouquinho para a parte da especialidade, tá? É, como que você vê hoje uma pessoa que quer entrar quer seguir carreira dentro da clínica médica? Qual expectativa que essa pessoa pode ter? Questão de desenvolvimento dentro da especialidade, questão de salário, como que está hoje a área mesmo de clínica médica? Boa. Eu acho que o primeiro conceito que a pessoa tem que ter, assim, é estar disposta a quebrar paradigmas. Porque em todo ambiente que ela passar, alguém vai perguntar: "Ah, o que que você vai fazer de subespecialidade?" Existe o mercado de trabalho, ele não só existe, como ele precisa de pessoas para preencher esses espaços, assim. Acho que uma outra coisa que a gente tem que ir preparado é que a realidade do clínico, do médico internista, né, no ambiente de hospital acadêmico, volta muito para a parte investigativa. E essa não é a realidade do mundo fora, assim, de unidades hospitalares gerais, especialmente no ambiente privado. Acaba sendo a maioria dos pacientes que a gente cuida no ambiente privado acabam sendo pacientes mais idosos, num contexto de fragilidade, de uma infecção, por exemplo, não é tanto o glamour da investigação. Eu acho que é o que atrai muito aquele interno que sonha em fazer clínica médica, que gosta dessa parte investigativa, né? Mas o mercado de trabalho existe, ele é demandante e as portas se abrem a partir de uma boa formação. Basta você se posicionar como sendo essa pessoa. E aí o próximo passo que eu digo é criar o hábito, porque eu sei que nem todo serviço tem isso. A minha escola, a USP São Paulo, como eu falei, ela defende muito a formação do médico internista, não de uma especialidade para outra especialidade. Então, eu não passo em subespecialidades, por exemplo. Eu não rodo na gastro, eu não rodo na hemato, eu não rodo na pneumo.
Eu tenho na minha grade de residência eletivos, onde eu posso fazer nessas subespecialidades, mas eu lido, tenho contato com todas essas doenças, seja no pronto-socorro, no ambulatório, na enfermaria ou na UTI, doenças reumatológicas, doenças da hemato, mas eu não passo especificamente nessa especialidade, porque essa é a rotina do serviço. Mas nem todo serviço é assim. E o serviço que não é assim, eu acho que, querendo ter uma formação de um médico internista, a gente tem que estar preparado a dar mais conta do serviço. Então, não chamar tanto as outras especialidades, na verdade, né? Então, o que a gente vê muito da rotina de alguns serviços é, o destro, a glicemia está desregulada, chama endócrino. Nossa, tem uma anemia, chama hemato. Fica muito solicitando outras interconsultas e a gente acaba aprendendo a ser garçom de especialidade e não a resolver. Assim como a medicina de família é desenhada para resolver 80% da demanda espontânea da população geral, a medicina interna ela consegue resolver a maioria dos problemas, sejam intra-hospitalares ou ambulatoriais, acima de 90%. Eu acho que a gente tem que internalizar isso para saber direcionar, enfim, entender as nossas limitações também, né? Porque ninguém resolve nada sozinho, mas toda a parte, desde investigação e até algumas terapias mais básicas, quando não entra no ramo de quimioterápico, de imunobiológico, tudo isso é uma expertise que o clínico consegue resolver, consegue dar conta, né? Em capitais, é mais fácil se inserir com essa visão de médico internista, de clínico, né? De formação. Nos interiores, isso já é mais difícil, porque a posição do clínico ela se confunde muito com o que o leigo conhece de clínico geral. Então, você vai muito mais se destacar pela sua qualidade de serviço, e aí, às vezes, já começar a fazer um ambulatório desde a residência, por exemplo, já começar a atender online, trabalhar com marketing digital também, que no momento em que a gente vive, ele é importante, para agregar valor à sua formação, assim, porque você não vai querer ter tido uma residência de clínica médica de 2 ou até fazer um terceiro ano adicional e cobrar a mesma coisa que um recém-formado está cobrando de uma consulta, por exemplo, ou que está atendendo numa clínica popular. Você vai querer valorizar o seu trabalho, a sua formação. E aí isso parte de um trabalho de formiguinha, assim, no interior, onde os centros grandes, as capitais, já estão mais abertas para isso, né? Hoje existe muito um caminho, uma tendência que tenham clínicas, tenham unidades de enfermaria de cocuidado. E eu acho que essa é uma das áreas onde o clínico mais facilmente se insere. São os pacientes cirúrgicos, onde o cirurgião está ali para cuidar especificamente daquilo. Então, nossa, tem um paciente que está internado por infecção de um pé diabético, o cirurgião vai olhar para o pé diabético, não vai ficar olhando para a hipertensão, para o diabetes, para o restante do cuidado do paciente. Até porque ele não teve uma formação para isso. E aí é onde já tem trabalhos mostrando, por exemplo, que um clínico com essa visão de prescritor, de rotineiro dessa unidade, diminui o número de eventos adversos para esses pacientes, diminui a mortalidade da unidade. Então, assim, em todo lugar do país vai ter uma enfermaria de cirurgia, né? Que é uma enfermaria onde o clínico também tem maior tendência a se inserir, assim. Acho que é um pouquinho disso. Doutora, e me conta qual que foi para você o maior aprendizado que você teve durante a tua residência de clínica médica? Tá, isso é difícil. Acho que uma... Eu acho que o meu maior foram alguns aprendizados, assim, mas eu acho que um talvez vai elucidar bastante o que eu tenho a dizer, assim. Foi na residência de clínica médica que eu fui exposta a primeira vez à curva de Dunning-Kruger. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas é uma curva que versa sobre o nosso conhecimento e o quanto a gente acha que sabe a respeito de um assunto, assim. E o perfil do residente de clínica médica é muito o topo do Dunning-Kruger, especialmente ali no segundo ano de residência, que é o quê? Achar que sabe tudo, que sabe absolutamente tudo. E a residência de clínica médica me mostrou que não, me mostrou que é normal
demonstrar todas as fragilidades, não dominar todos os assuntos, pedir ajuda. É normal prezar pelo cuidado e segurança do paciente acima de todas as coisas. Então, se você não sabe, não faça sozinho, chame alguém que sabe, tá tudo bem. Que eram coisas, talvez, mais por um bloqueio até pessoal, de sair de uma faculdade onde eu admirava muito os meus chefes, os especialistas, achavam que eles dominavam muito, e eu queria trazer isso muito para mim. E o conhecimento, na verdade, foi o contrário. Sim, eu sei muita coisa, eu posso resolver muita coisa, mas está tudo bem eu aceitar aquilo que eu não sei e eu pedir ajuda, né? Na residência de clínica médica, eu cresci muito profissionalmente, assim, meu segundo ano de residência foi na pandemia, né? Foi no primeiro ano de pandemia. Então, o meu grupo de residência especificamente foi deslocado majoritariamente para o ambiente de UTI. Então, eu aprendi muito, eu cresci muito, assim, no cuidado com o paciente crítico, em fazer coisas que a gente vê no livro, mas acaba não vivenciando na prática, então a gente fica inseguro. Foi o que eu falei, né? Do tipo, nossa, a gente sai da faculdade com medo de prescrever uma dipirona, porque a gente lê que a dipirona pode causar hipotensão, por exemplo, e a gente fica inseguro com isso. E eu acho que essa vivência, essa bagagem de estar exposta a essas situações, vivenciar uma trombólise, vivenciar uma intubação de um paciente com via aérea difícil, realizar um procedimento que tem complicação e que você aprende a resolver, e não necessariamente resolver sozinho, mas você sabe como percorrer um caminho para ter alguém ao teu lado e conseguir resolver aquilo, acho que foram os principais aprendizados, assim, da residência de clínica. Pô, muito, muito, muito legal mesmo. E, doutora, com relação à especialidade tanto de clínica médica como medicina intensiva, como que você vê hoje a diferença de gênero? Você sente isso dentro das especialidades? Ó, na clínica médica não era algo que eu sentia tanto. Na terapia intensiva, mas eu acho que não era algo que eu sentia tanto, porque não era algo tão debatido. E não é Uhum. um perfil majoritariamente masculino, assim, como tem outras especialidades, né? Então não era, eu não vivia isso, não sentia isso, apesar de ainda ter a percepção, e uma percepção retroativa, na verdade, eu não tinha essa visão nessa época, de que a maioria dos espaços, a maioria das chefias eram masculinas. Então, tinha muita mulher extremamente competente, mas elas não ocupavam esses mesmos cargos. E um outro viés é que, às vezes, uma mulher tinha um comportamento, ela se portava da mesma maneira que um homem, mas o homem ele era respeitado por esse comportamento e a mulher ela era vista como ríspida, como grosseira, como deselegante, porque tinha aquela mesma postura. E muitas dessas mulheres conversando depois foram posturas que elas precisaram adotar para conquistar aquele espaço, inclusive. Então, na clínica médica não era algo que eu via com assim, de maneira tão aberta, mas hoje na terapia intensiva eu sou muito privilegiada de fazer residência onde eu faço. A gente tem discussões, até quem quiser conhecer um pouquinho, tem um canal no YouTube que é gratuito, enfim, do meu programa de residência em terapia intensiva, que é Cuidados em Pacientes Críticos, HCFM USP. E a gente tem discussões como estresse moral, como questões de machismo. Por exemplo, uma das discussões que a gente trouxe foi um artigo que foi publicado que mostrou que mulheres operadas por homens morrem mais. E fazendo todas as combinações, isso não acontece, por exemplo. Mas por que quando é uma mulher operada por um homem, essa taxa é maior? E aí, o que é curioso é que quando esse artigo foi argumentado assim por homens, muitos deles colocaram: ah, mas isso é uma corte. E a gente sabe que a corte não explica nexo causal, né? Mas era uma corte com mais de 30 mil pacientes. Então, alguma pulga atrás da orelha tem que colocar para todo mundo, né? E foi a partir desse debate que a gente começou a trazer outras percepções, assim. Então, a maioria das unidades de UTI que eu convivo, assim, a maioria dos chefes são do sexo masculino. Quando eu tenho uma chefe do sexo feminino, geralmente ela tem que se posicionar dessa maneira mais agressiva, especialmente se for uma UTI um pouco mais clínico-cirúrgica, porque existe um desrespeito e existe uma linha muito maior até conseguir o respeito das outras equipes.
E, ao mesmo tempo, a gente vive num ambiente multiprofissional, onde as outras profissões, então, fisioterapia, enfermagem, odonto e tudo mais, é majoritariamente feminina. Então, existe uma hierarquia, não sei se a maioria de vocês já passou por um round, uma visita multi no ambiente de UTI. Geralmente é o médico, a figura do médico, né, que coordena todas as decisões da unidade. E a gente percebe que essa hierarquia fica mais gritante, assim, esse desnível entre todos os integrantes da equipe fica mais gritante quando é um homem e o restante da equipe mulher. Inclusive, algumas dessas nossas aulas não são únicas exclusivamente para os residentes de medicina, são para os residentes das outras especialidades. E quando tem alguma pauta nesse sentido, fica muito nítido, assim, a frustração e todas as questões que a gente nem percebia, sabe? Acho que por isso hoje é mais nítido essa visão retroativa de que na residência de clínica médica isso também acontecia, no espaço da clínica médica isso também acontecia. Mas ainda assim, eu acho que ainda é uma hierarquia velada e não é algo tão gritante como existe em outras especialidades, acho que principalmente especialidades cirúrgicas. É um ambiente onde existe essa preocupação. No Congresso Brasileiro de Terapia Intensiva, por exemplo, esse ano a gente teve o segundo encontro de mulheres intensivistas. Ano passado foi o primeiro. As chefes do HC e da USP São Paulo e da Unifesp que se juntaram para montar esse encontro. E no encontro foi trazida uma pauta de que não é comum, por exemplo, ter bancas de congresso, a mesa inteira preenchida por mulheres. Mas essa é uma realidade contrária. Então, a mesa inteira ser preenchida só por homens. E já tem 3 a 4 anos que a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, preza por buscar integrantes da mesa de ambos os sexos para tornar isso um pouco menos dispar, na verdade, né? Porque o que a gente ouvia nesses momentos, inclusive uma das mulheres falou isso no encontro, é que nós não encontramos mulheres capacitadas para falar sobre esses determinados assuntos. E aí, nessa mesma sessão, várias mulheres se levantaram e falaram: eu sou especialista nisso, eu sou especialista nisso, não fui chamada. Inclusive, assim, teve uma mesa de trauma em que eu tenho um casal de chefes que ela é a diarista, a chefe da UTI do trauma. E ele que foi o convidado para integrar a banca. Por que que isso acontece, né? Então, existe, mas minimamente é um ambiente onde a gente está preocupado com isso, a gente quer falar sobre isso e quer diminuir essa hierarquia. Eu acho que isso é uma visão muito positiva. Com certeza, super importante. Doutora, se você pudesse citar três prós e três contras sobre a clínica médica, o que que você diria? Justo. Só antes de você responder, doutora, a gente Uhum. está chegando na nossa parte final da live. Então, enquanto a doutora vai responder essa pergunta, quem quiser mandar sua pergunta ainda pode ir mandando, que assim que a doutora finalizar essa pergunta, a gente já começa a separar para ela aqui e a gente já dá sequência nisso. Eu acho que 3 prós, assim, da clínica médica. Primeiro, 3 prós. É uma especialidade generalista, assim, então a gente vê um pouquinho de cada uma das outras especialidades, e isso nos torna mais completos do ponto de vista de investigação diagnóstica, né? Depois é uma especialidade muito ampla, então ela te abre margens para trabalhar em todos os ambientes, desde pronto-socorro, ambiente de ambulatório, ambiente de terapia intensiva, mas ao mesmo tempo que ela te abre essa margem, você pode tanto performar de um ambiente para o outro, quanto escolher um único local, né? E depois eu acho que um grande pró da clínica médica é o raciocínio clínico em si, assim. Acho que ninguém sai tão bem formado para realizar uma investigação diagnóstica, para cuidar do paciente como um todo, quanto o clínico. Então, o que a gente mais vê
são pacientes sendo cuidados extremamente fragmentados, assim, o cardio olha para isso, o hemato olha para isso, o reumato olha para aquilo outro, e na verdade está tendo uma série de interação medicamentosa, ou ninguém nem sabe por onde começar a investigar, né? Porque a medicina que a gente vive atualmente é uma medicina de buscar por especialistas. Eu tenho uma palpitação, eu vou no cardio. E às vezes o meu problema é psiquiátrico, né? Então, ter essa, ter essa visão como um todo, saber abrir o leque investigativo, acho que é uma das principais vantagens da clínica médica. E aí, os contras. Eu acho que ainda é uma especialidade subvalorizada do ponto de vista financeiro. Então, como eu falei, a gente depois da formação a gente consegue sim locais melhores de trabalho em comparação com o clínico generalista, mas a escala de ganho salarial é muito aquém de outras especialidades. Então, isso acaba limitando, restringindo bastante as pessoas a decidirem por seguir carreira na clínica médica, né? Depois, eu acho que é uma especialidade que acaba sendo também subvalorizada do ponto de vista de cuidado do doente. O que a gente vê em muitos serviços, e isso inclui serviços acadêmicos, é que o caso bom, o caso gostoso da subespecialidade, a subespecialidade assume, e aquele caso feijão com arroz, ou o caso muito florido, que tem uma questão social por trás para ser cuidada, a especialidade acaba não assumindo, e quem fica, quem resolve o pepino do hospital, por exemplo, da dinâmica, é a clínica médica em si, né? E depois, um terceiro contra que eu colocaria na clínica médica, assim, seria a limitação de alguns serviços para mão para procedimento. Mas eu acho que não é tanto da especialidade em si, mas o saber escolher o seu serviço, assim, onde você vai fazer a sua formação é importante, porque, de fato, se você entrar num ambiente onde se preza muito pelas subs e não se valoriza as especialidades generalistas, o base, né, o acesso direto, a gente acaba ficando muito limitado, muito dependente da subespecialidade, deve ser praticamente impossível seguir carreira depois como clínico, ou se sentir confiante para seguir essa carreira como clínico, né? Acho que é isso. Não, super, super legal. Vamos para as perguntas aqui para a gente conseguir liberar a doutora no combinado. Bora. Doutora Ana, vamos lá. Então, tem aqui uma pergunta do Pedro Henrique para você. Doutora, Uhum. você consegue citar uma habilidade que tenha feito você se destacar no período da residência de clínica médica? Ó, eu, como residente, assim, uma coisa que sempre me destacou foi comunicação. Então, era algo que eu gostava e que eu acho que faz muito sentido, tanto para a comunicação com paciente, familiar, mas também com outras equipes multiprofissionais. Assim, a gente resolve muita coisa sabendo se portar. Não só pelo respeito com as outras equipes, mas também ser claro na nossa comunicação, assim. Então, essa era uma característica, a nossa residência tem muito perfil de ter feedbacks, e era uma característica que constantemente eu recebia elogio de outros profissionais, assim. Eu gosto de procedimento, então os procedimentos também me destacaram até no ambiente das UTIs, assim, especialmente nesse período que eu passei Covid, que foi deslocada para UTI, né? Mas eu acho que aí não era algo que era tão divergente de outros colegas, assim, especialmente quem costumava dar muito plantão durante a residência e pegava a mão de procedimento. Mas acho que o principal é habilidade de comunicação com o chefe, com equipes e com outras especialidades. Show de bola. A comunicação é muito importante mesmo. Ó, o Pedro está até te agradecendo ali. Doutora, a tua xará Ana aqui está perguntando no chat. Doutora, você teve que lidar com a pressão da família, amigos, mentores, sobre entrar em uma segunda residência? Essa reescolha foi um problema para você? Olha, Ana, foi sim, mas não foi necessariamente um problema. Eu acho que a cobrança foi muito mais pessoal do que de outras pessoas, mas existiu para os dois lados, tá? Então, lembra que eu falei que no ano que eu parei, uma das possibilidades era ver se eu conseguiria
viver profissionalmente, assim, só no ambiente corporativo, né? Eu acho que essa decisão de talvez escolher só o ambiente corporativo foi mais difícil para minha família, que não conseguia aceitar esse fugir da casa, né? Porque a gente sempre fala assim, medicina é muito difícil passar no vestibular, mas o caminho tá pronto, tá montado, é só seguir os trilhos, né? Não tem muito o que pensar fora da caixa. E trabalhar no ambiente corporativo era pensar fora da caixa, assim, tanto que os meus amigos, colegas, né, da Meden, muitos enfrentaram muitas crises com a família por conta disso, por conta dessa decisão. Então, o voltar para a residência, eu tive apoio da família, na verdade, porque era a decisão de que eu não estava largando a assistência, né? Mas sobre a minha residência, sim. Então, eu não tenho médicos na família, e a família do meu namorado tem alguns médicos, e muitos tinham uma visão mais leiga, assim, sobre a residência de terapia intensiva mesmo, e pegava naquele mesmo ponto que já era uma insegurança minha em relação a falar sobre qualidade de vida, trabalhar em escala de plantão. Meu pai era muito preocupado, assim, tipo, nossa, mas você vai ficar o resto da vida dormindo, trabalhando fora de casa. E foi conhecendo de fato a especialidade que eu vi que isso não fosse, que isso não iria acontecer, né? E aí foi mais um processo meu, assim, de internalizar que eu realmente ia me submeter a uma outra residência, mais 3 anos, parar, estudar, isso atrasaria o meu processo de voltar para casa, voltar para Santa Catarina, mas foi o momento de eu dividir essas angústias com as pessoas que estavam do meu lado e tomar a decisão que hoje na minha cabeça é óbvia, né? Mas para vocês terem noção, assim que eu terminei a residência de clínica, eu começo a pensar, eu já pensava se eu faria ou não outra sub, né, outra residência, e eu começo a estudar para a prova de residência dia 11 de agosto. Então foi uma decisão que levou 8 meses, não foi Sim, assim, né, de uma hora do para dia para outra, noite. porque uhum, é difícil. Mas deu tudo certo. Deu. Ó, e para a gente finalizar aqui, a Carolina mandou: Boa noite, doutora. Gosto da ideia de lidar com diferentes condições, mas ao mesmo tempo tenho medo de não me aprofundar o suficiente em nenhuma área específica. Como você lidava com isso na prática? Ó, Carol, isso é muito relativo, assim, o que eu vi, especialmente na terapia intensiva, eu lido com chefes que sabem mais de determinadas especialidades do que os próprios especialistas. Óbvio que é um viés de estar no antro de gênios, assim. Eu não almejo e não estou disposta aos sacrifícios que eles tiveram na vida profissional deles para dominar tanto esses conceitos. Mas o que a gente aprende fazendo residência num centro grande, assim, cheio de subespecialistas, é que ninguém sabe tudo de tudo, assim. Então, mesmo dentro da reumato, por exemplo, tem o chefe bambambam de lúpus e tem o chefe bambambam de artrite reumatoide. Na hemato tem o chefe bambambam de coagulopatia e o chefe que sabe muito de leucemias, mas ele não sabe tanto de linfoma. Isso é tão fragmentado que a gente vê que, na verdade, todas as outras subespecialidades também são superficiais nesse aspecto, né? E mesmo o superficial é muito relativo, porque tudo bem, você pode não saber algo ultra específico da doença, mas depende do tipo de trabalho que você gosta de fazer. Então, eu sempre me identifiquei muito com onco durante a faculdade, por exemplo. Só que eu descobri que eu não suporto oncologia, assim, para mim não faz sentido nenhum ficar prescrevendo quimioterápico, ficar estudando isso, ficar estudando alterações moleculares. Eu gostava do raciocínio diagnóstico para bater o martelo em qual a etiologia daquele câncer. E isso quem faz é o clínico, né? O clínico, ou o emergencista, se está no pronto-socorro, ou é o intensivista, se está na UTI, enfim. Então a gente tem uma visão muito fragmentada ao mesmo tempo, e isso se aplica a todas as outras subespecialidades. Então, a maioria das anemias, por exemplo, não vai ser investigada pelo hemato. O hemato vai tratar aquela condição, né? Então, tu aprende que sim, pode ser um conhecimento mais superficial em determinados tópicos, mas vivendo a residência de clínica médica, eu vi que mesmo o superficial é muito profundo, assim, especialmente se você está num ambiente que valoriza o conhecimento do médico generalista.
não só valoriza, como na minha residência, a gente era podado se chamava interconsulta de alguma especialidade, por exemplo, porque eram casos muito específicos, especialmente quando entrava nisso de ter algum tratamento quimioterápico, algum tratamento imunobiológico específico, que aí, nossa, não, então vamos chamar a subespecialidade porque precisamos de ajuda nesse quesito. E a interconsulta era muito mais direcionada, né? Mas óbvio que é um viés da minha formação, mas com ela eu aprendi que sim, que é possível saber muito, ter muito conhecimento dentro de uma especialidade, sem que isso seja superficial ou passe inseguranças em relação a isso, né? E aí depende muito do quanto você vai atrás do assunto, né? Porque a gente está falando de residência, mas a gente está com a cabeça como se eu tivesse só esses anos para estudar, né? E não, Sim. felizmente ou infelizmente, na nossa profissão, a gente vai estudar para o resto da vida, vai aprender muita coisa o resto da vida e nunca vai saber tudo. Então, Show de bola, perfeito, doutora. Ana, já vamos encerrar aqui então. Queria agradecer super o bate-papo, acho que foi rico para todo mundo que está aqui, acho que o pessoal do chat aí também está super contente, super te agradecendo. Deixar o AMA à disposição, então qualquer coisa que precisar, a gente pode bater esse bate-papo várias e várias vezes, tá? E pedir para você deixar um recado final para quem está querendo entrar em clínica, entrar em terapia intensiva, e também deixar suas redes sociais para quem quiser te acompanhar, tirar mais alguma dúvida com você, também poder ter esse canal de comunicação. perfeito. Então, agradeço mais uma vez o convite e todo mundo que ficou aqui até agora ouvindo. Eu fico super à disposição para tirar qualquer dúvida, enfim, seja especificamente da minha residência ou das formações em especial, né? Quem quiser me mandar mensagem, o meu Insta é Ana K, com K mesmo, né? Sem o A, ponto medley. E eu fico, enfim, super à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham. E eu acho que o recado final que eu queria dar, assim, é independente da especialidade que vocês pensem em fazer, sejam muito racionais nas suas decisões, assim. Então, vão a fundo, conversem com especialistas, não converse só com o residente, porque a residência é uma fase muito micro da vida profissional, né? E tem muita coisa adiante, assim. Não se baseie numa decisão profissional só pela área que você gosta de estudar, porque isso tem muito viés. Se apaixone, goste do feijão com arroz da tua especialidade. O exemplo que eu sempre gosto de dar, assim, é da reumato. Eu sempre adorei estudar reumato, nossa, estudar lúpus, colagenoses, vasculites, mas o feijão com arroz da reumato é osteoartrose, artrite reumatoide e fibromialgia. E é um perfil de paciente muito peculiar. Se você não gosta, você vai ser completamente frustrado na sua vida profissional, assim. Então, se aprofundem, pensem sim na parte técnica da medicina, mas pensa no dia a dia da especialidade também, quanto ele te completa. Seja do ponto de vista ambulatorial, as coisas de carreira que a gente falou, então, de olhar para um marketing digital, de pensar em montar um consultório ou não, seja para a parte financeira também. Então, isso atende aos meus objetivos pessoais, o quanto eu vou ganhar, como que é o processo de escalar o ganho nessa área, pensando também em qualidade de vida, em disponibilidade de tempo, de dedicação para o trabalho, porque essas são decisões que a gente acaba não colocando um peso tão grande durante a faculdade, e eu acho que no final das contas são os pontos mais importantes para que a gente não seja profissionalmente frustrado, né? Para que a gente se sinta completamente realizado na decisão que a gente tomou. Acho que é isso. Muito Com obrigada, gente. certeza. Imagina, Ana, Obrigada, obrigado a Juliana. você, Foi assim, um prazer ter você foi aqui, prazer te conhecer e espero que todo mundo tenha gostado também, tenho certeza que gostaram. é Prazer isso. foi meu. Pessoal, então, novamente agradecer a todo mundo que ficou aqui, agradecer a doutora Ana, agradecer a doutora Tailine, e lembrar todo mundo que a partir de amanhã esse bate-papo já vai estar na íntegra na área de membros do Med Escolha, tá? Vocês podem assistir tanto esse bate-papo amanhã, quanto os que a gente já fez, já estão todos salvos lá. E semana que vem tem mais, a gente vai estar aqui, eu e a doutora Tailine, conversando com mais uma especialista para você conhecer a rotina do dia a dia da especialidade.